Sejam bem-vindos a mais um episódio de UniversiCast. Eu sou a Luísa Martins e hoje o nosso bate-papo é sobre pessoas nas organizações. Nós vamos falar sobre como funciona a gestão de pessoas no setor público e no terceiro setor, sobre um projeto prático e super interessante que une os alunos e a comunidade. E claro, como tudo isso impacta na vida acadêmica. E para esse papo, nós trouxemos uma convidada muito mais do que especial, professora Vanessa Simon. A prof, ela é responsável pela disciplina de gestão estratégica de pessoas em organizações públicas sem fins lucrativos e vai contar tudo pra gente. Prof, seja muito bem-vinda ao UniversiCast. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, o prazer é meu de estar participando desse projeto tão bacana. Prof, para começar, eu queria perguntar, quando a gente fala em gestão estratégica de pessoas, o que isso significa exatamente? Quando a gente fala gestão estratégica de pessoas, a gente muda a forma como a gente encara as pessoas dentro de uma organização. Ao longo do tempo, essa terminologia foi mudando, né? Era departamento de recursos humanos, setor de recursos humanos, depois gestão de pessoas. Hoje, né, existem outras nomenclaturas, mas a gente trabalha com gestão estratégica de pessoas. Com isso, a gente traz as pessoas para o centro da organização. A gente passa a entender que uma organização, seja ela qual for, pública, privada, terceiro setor, ela é composta basicamente por pessoas que desempenham determinadas funções, que vão gerar produtos, vão gerar serviços, e a forma como você encara isso faz com que a organização se estruture de forma diferenciada. Então, quando você põe as pessoas no centro, elas fazem parte o tempo todo da organização. Quem vai cuidar das pessoas não é só o setor de pessoas, né? O tempo todo a organização vai estar pensando em como essas pessoas estão dentro desses espaços. E isso muda a forma como a organização desempenha a sua atividade. Muito bacana, prof. Mas e quando a gente fala sobre terceiro setor? É diferente gerir uma ONG e gerir uma prefeitura? É porque a forma como, por exemplo, quando você trabalha numa empresa privada, tem lá um anúncio de vaga, você preenche os requisitos, você é contratado, você desempenha a função, está de acordo, você permanece, não está de acordo, você sai, né? Dentro de uma organização da sociedade civil, de uma ONG, de uma associação, a maior parte das pessoas que trabalham nesses espaços são voluntários. Então as pessoas estão ali quando podem, dentro de com determinadas habilidades, né? Você não tem um quadro fixo muito grande, normalmente é uma ou duas pessoas que são efetivamente contratadas, os demais são voluntários. E como lidar com esses voluntários o tempo todo, né? Você vai fazer uma campanha, né? Como é que você convoca essas pessoas e como que você lida com elas? E o que você faz para essas pessoas não irem embora depois, para elas continuarem atuando na sua organização? Isso você trata de uma determinada maneira. Na administração pública, normalmente são pessoas que passam por um concurso, um processo seletivo. Então, essas pessoas se preparam, passam por aquelas provas, são efetivamente contratadas. Se elas cumprem o estágio probatório delas, elas se efetivam de fato, e aí ali dentro elas têm determinados planos de cargos e salários, mas, por exemplo, elas têm a estabilidade que no setor privado não tem. O giro que tem no terceiro setor, né, a rotatividade, não é tão alta, porque as pessoas tendem a permanecer, né? E aí isso é o lado bom e o lado ruim que as pessoas comentam da administração pública. Como você tem a estabilidade, as pessoas às vezes comentam que o funcionário público é acomodado porque ele tem a estabilidade, né? Mas isso faz o diferencial. Então, como você lidar como gestor, né, de pessoas nesses espaços para fazer com que esse funcionário não fique, então, acomodado e possa, de fato, desempenhar bem e ter estímulos e interesses em desempenhar suas atividades. Então, são olhares distintos para o mesmo setor. Entendi. E como você falou, as pessoas falam que o servidor acaba ficando acomodado. Você acha que isso é um desafio? Você acha que existem desafios a serem enfrentados nesse meio? Sim, eu acho que toda e qualquer organização, as pessoas são as pessoas, né? Não é porque elas estão no setor público, elas estão no setor privado, que elas perdem suas características peculiares. Então, se eu sou uma pessoa criativa, eu vou ser criativa de um lugar ou de outro. Se eu sou uma pessoa mais executora, eu vou ser uma pessoa mais executora, seja na iniciativa privada ou no setor público, né? São características da pessoa. Então, o que cabe ao gestor de uma organização pública? É perceber
essas habilidades, né? É perceber essas características das pessoas e tentar fazer com que elas, dentro daquele espaço, que elas também elas fizeram concurso para uma determinada atividade, né? Ela tem um plano de cargos e salários, ela eventualmente vai poder ascender na carreira, claro, mas ela não vai poder trocar o tempo todo para qualquer lugar, né? Então, o que o gestor público vai fazer para que aquela pessoa não se acomode só porque ela é acomodada, mas porque não tem estímulo para fazer algo diferente, né? Então, o gestor público, e pensando nessa questão estratégica, tem que estar muito antenado para o que essas pessoas que estão nesses espaços, nessas organizações, quais as habilidades que elas têm, quais as competências que ela tem e como que ele, de fato, pode se apropriar disso em prol da atividade fim, que é servir ao público, né? Servidor público. Então, como é que isso reverte em ganho para a sociedade? Então, é um desafio bastante grande para o gestor, e aí não estou falando só do gestor de recursos humanos, mas o gestor como um todo, daí a gestão estratégica de pessoas, né? Entender que aquelas pessoas, elas têm que ser colocadas em posições que sejam relevantes para elas, elas serem desafiadas ao longo do tempo, serem treinadas, serem capacitadas pra também. Estimulando. Exatamente. Prof, a sua disciplina tem o workshop, né? Que é um projeto que os alunos desenvolvem. Eu queria que você contasse um pouco sobre como ele funciona. Então, o workshop ele foi pensado, a gente terminou esse semestre com a segunda edição, né? Ele é uma atividade recente, é o Workshop de Inclusão e Diversidade. Dentro da disciplina de gestão estratégica de pessoas, um dos pontos da ementa é a gente exatamente discutir essas questões dentro da administração pública, né? Porque a administração pública, se é um reflexo do que a sociedade demanda, do que a sociedade de fato essa discussão de inclusão e diversidade precisa também estar incluída no dia a dia das organizações. Então, a gente aqui na UDESC, a gente é uma organização pública, então essa temática tem que ser uma temática comum para a gente, né? Afinal, nós vamos receber centenas de alunos com características díspares e que a gente precisa estar todo mundo atento e sensível a essas temáticas. Então, a ideia vem disso. Como que a gente vai sensibilizar os gestores para discutir essas questões de inclusão e diversidade? E aí veio a ideia do workshop. Então, o workshop é uma atividade que é organizada basicamente pelos alunos. Eu tenho pouca interferência, eles que pensam os nomes, eu dou apenas, discuto com eles, algumas temáticas. Então, esse semestre, por exemplo, foi a igualdade racial na administração pública. Então, essa era a temática do workshop que vai mudando a cada semestre. Então, eles sugeriram o que fazer, quem trazer, qual a dinâmica, né? Porque a ideia também era fazer algo que incluísse o curso de administração pública, mas também a engenharia de petróleo, por isso que a gente também teve atividades durante a tarde, e incluir alunos, professores, técnicos, terceirizados, para que todo mundo participe e que todo mundo aprenda um pouco mais sobre esses temas que às vezes a gente desconhece totalmente ou às vezes a gente conhece só um pouquinho. Então, esse semestre, por exemplo, a gente teve a discussão da igualdade racial na política, com a participação de um deputado, de uma vereadora. A gente... nos espaços de direitos que a gente teve com o presidente do conselho, membros da OAB, tivemos a parte divertida e lúdica, né? Tivemos show, tivemos oficinas de Abayomi, né? Então, a ideia é trazer essas reflexões de uma maneira não tão formal, né? E que mobilize o centro como um todo. Entendi. A gente sabe que o tempo da disciplina é curto. Existe algum acompanhamento depois da entrega dos trabalhos? Bom, para os alunos da disciplina, a gente, depois de algumas aulas, a gente passa revisando, porque eles têm um preparo sobre a temática, né? Então, eles leem artigos a respeito, então, desse semestre, por exemplo, de igualdade racial e tudo mais. E após o evento, então, a gente retoma essas discussões que a gente já tinha tido para verificar o que de fato ampliou, né, nas discussões que a gente tinha tido anteriormente. Então, isso para os alunos da disciplina. Para o público externo, né, os alunos que participaram do evento, a gente tem um formulário de avaliação, né, que aí eles comentam, as pessoas que participaram podem comentar, dar sugestões, né, e que é bastante rico porque nos dá insights para as próximas
os próximos workshops, né? Então, a gente acompanha dessa forma. Entendi. E, prof, você acha que os alunos mudam depois de sair de uma coisa teórica e ver na prática realmente como funciona? Você acha que tem uma virada de chave? Tem porque, assim, existe dentro da academia a discussão assim, o teórico é diferente da prática, né? E a gente, como professor, tenta mostrar para os alunos de que o teórico ele existe a partir da prática, né? Então, algum estudioso, algum pesquisador olhou um fenômeno que estava acontecendo e começou a teorizar sobre aquilo, né? Então, prática e teoria não são dissociadas. Mas, na dinâmica da sala de aula, quando a gente fica apenas nas discussões dos textos, parece que a gente está falando de algo que está muito distante do nosso dia a dia. Quando a gente pega isso que a gente está discutindo, teoricamente, e faz uma atividade, de fato, de imersão, para os estudantes, isso pega de uma outra forma, né? Então, se a gente aproxima isso da realidade dos estudantes, isso fica ainda mais palpável. Então, a ideia do workshop, quando a gente traz pessoas, né, que estão atuando nessas frentes que a gente está discutindo, e aí eles vão trazer fatos, eles vão contar histórias, eles vão demonstrar por números, né, pela sua história pessoal, algumas questões que a gente discutiu, né, na teoria, isso faz a diferença, né? Então, por exemplo, igualdade racial, né? Eu sou branca, do olho verde, né? Então, assim, eu sou uma pessoa cheia de privilégios. E quando eu escuto uma vereadora, né, que é um cargo de poder, contando a história dela, dizendo o quão difícil foi para ela estar ali, naquela posição de poder, sendo a única mulher negra naquele espaço, né, as dores que ela teve nesse percurso, a falta de reconhecimento dela, né, ela ter que mostrar o cartão dela, dizendo, olha, eu sou alguém, né? Eu estou nessa posição de poder, seja como a secretária de educação que foi, como vereadora, né? Então, o relato da história dela faz com que eu reveja uma série de questões da minha própria história, né? E isso, para os estudantes, faz muita diferença, né? Vários deles chegam depois para os convidados e vão trocar experiências e vão trocar figurinhas, né? Porque querem aprender mais ou se identificaram com aquela pauta ou com aquela situação, com aquela história, né? E vão querer aprender mais e vão querer participar mais. Então, eu acho que essa aproximação faz muita diferença. E é muito gratificante, né? É extremamente gratificante. Professora, agora vamos para uma parte que todo aluno tem dúvida. Em questão do currículo, o workshop, ele agrega no currículo? O workshop, na grade tradicional, né, ele acrescenta enquanto a própria disciplina, no conhecimento da temática da disciplina. Para quem assiste, que é de outras disciplinas, de outros professores, né, que os professores liberam e vão lá participar, conta como atividade complementar. Né? Então, o professor leva a turma, então ganha presença, né, porque foi, mas também ganha como atividades complementares. Por isso que a gente sempre pede para assinar a lista de presença, porque isso tudo depois a gente passa para a direção geral, que gera o certificado, e aí os estudantes podem contar depois lançar como atividades complementares. Além das atividades complementares, hoje em dia a gente precisa muito das UCEs também. Isso. Acaba incluindo como uma UCE, como uma atividade de extensão? Nesse caso, não. É o seguinte... a gente tem, tanto na matriz da engenharia de petróleo quanto na matriz da administração pública, algumas disciplinas que a gente chama de disciplinas extensionistas. Essas disciplinas, automaticamente, quem fez a disciplina foi aprovado, tem uma carga horária de UCE. Fora isso, cada curso tem uma quantidade específica de UCE que precisa cumprir fora. E aí, o que é UCE? Unidade Curricular de Extensão. Então, tem que ser feita junto com alguma atividade que seja extensionista. Então, LabTech tem várias atividades e o LabTech é um projeto extensionista. O LIS,
né, que atualmente estou coordenando, tem várias atividades e também, né, é um laboratório de extensão, controle social. O pessoal do petróleo tem pesquisa, a experimentação, né? Então, assim, a gente tem várias atividades que são de extensão. Ah, e se o LIS fizer um evento e eu fui lá e assisti o evento? Eu fiz o CE? Não, você fez atividades complementares. Para fazer o CE, você tem que ter participado à frente, assim, na organização de alguma coisa. Então, o que está começando a acontecer? Os laboratórios de extensão estão tem um formulário pelos corredores ali com QR Code, as pessoas se inscrevem ali e à medida que a gente vai tendo demanda, a gente faz contato para poder, conforme a atividade, chamar as pessoas que têm interesse para cumprir isso. Fora isso, a gente tem, né, os laboratórios que semestralmente tem vagas de bolsistas também, bolsistas remunerados, bolsistas voluntários, né, que desenvolvem atividades. Então, aí sim, isso tudo é computado como o CE. Mas o workshop por si só, como ele é de uma disciplina que não é extensionista, então ele só conta como atividades complementares. Na sua visão como docente, qual a importância real do aluno perder tempo com esses projetos extensionistas, ao invés de focar só nas matérias obrigatórias? Essa pergunta é muito bacana, porque olha só, a gente fecha duas questões no meu ponto de vista. A gente está dentro de uma universidade que é pública e gratuita. Ela é gratuita porque alguém paga essa conta, que não somos nós, né, que estamos aqui dentro. Mas somos de alguma forma, né, porque ela acontece a partir da arrecadação de impostos do Estado. Então, a extensão é uma maneira da gente devolver para a sociedade o que a gente desenvolve aqui. Então, os aprendizados que a gente faz, a gente enquanto pesquisador, os alunos enquanto ferramentas, né, dos cursos, independente de que curso que faz. Quando a gente faz alguma coisa e chama a sociedade para vir compartilhar com a gente, é uma forma da gente devolver. Troca de favores. Devolver. Olha, vocês pagaram com os impostos? Vocês pagaram para a gente estar aqui. Então, agora a gente está devolvendo de alguma maneira para vocês isso. Né? Com o nosso conhecimento, com a nossa pesquisa, com a própria extensão, com o ensino. Quando a gente forma profissionais competentes para o mercado de trabalho, seja ele público, privado, terceiro setor, independente, né? Então, é muito importante a gente fazer essa devolução. E a extensão é uma das muitas formas da gente se aproximar, né? Voltando ao perder tempo, quando o estudante sai da sala de aula e vai para um evento em que ele aproxima com a sociedade, ele está reforçando o que ele aprendeu em sala de aula, porque ele é obrigado a contar para essa sociedade, para essa comunidade, aquilo que ele aprendeu, seja uma ferramenta, seja um conceito, seja lá o que for. Então, ele vai dizer, olha, isso aqui eu aprendi, né? Então, ele reforça o aprendizado que ele teve. E, além disso, ele escuta da sociedade também demandas que ela tem no dia a dia. E aí ele fala, olha, essa ferramenta que eu aprendi, sei lá, em gestão de projetos, né? Eu sabia fazer projeto de um jeito. Aí quando a sociedade pede, ele tem que adaptar aquilo que ele aprendeu a uma demanda muito específica da sociedade, além dele reforçar o conceito do que ele aprendeu, ele tem que fazer a aplicação prática daquilo. E isso é a vida de quem trabalha, né? Chega cada dia uma demanda diferente e você tem que ir se moldando àquela situação que você está vivenciando. Então, essa habilidade também, ela é construída dentro de sala de aula, mas principalmente nessa interação com a sociedade que vem com demandas muito específicas que às vezes a sala de aula nem imaginava que poderia acontecer. Então, esse casamento, ele é fantástico. Então, quando o MEC, né, determina então, que 10% das disciplinas de qualquer curso tem que ter essa carga de extensão, é uma ideia super importante de fazer essa aproximação. E ganha todo mundo, ganha a sociedade, que vai ter um acesso maior ao conhecimento de alguma maneira, e ganha os estudantes, né, quando conseguem adaptar aquilo que eles estão aprendendo àquela demanda que está vindo ali para eles no dia a dia. Como você acha que isso impacta a gestão de pessoas no setor público?
A questão das tecnologias, né, inteligência artificial, é uma coisa que está aí, está posta, né? A gente não tem como lutar contra, nem devemos lutar contra. A gente tem que se apropriar disso muito bem e fazer o melhor uso possível disso, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho remoto, inclusive, né? Eu acho que a gente casa as duas questões nesse sentido. É importante a gente aprender a usar essas tecnologias que estão postas para a gente usar bem, né? As tecnologias estão aí para a gente usar, né? Então, a gente tem que aprender como que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível. Então, tecnologia, as inteligências artificiais, não dá para a gente copiar, colar o que ela falou, né? A gente tem que usá-la de maneira crítica, raciocinada, para que ela possa, de fato, nos ajudar. E o trabalho remoto também é uma realidade que veio para ficar depois da pandemia, né? Então, tem várias pesquisas, né, a esse respeito, algumas mostrando que são dados positivos, outras contestando um pouco esse dado. Né, unanimidade a gente não tem nesse sentido, acho que pesquisas ainda virão, mas ela está aí, ela está posta e a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor maneira possível. Então, na administração pública também, né, existem lugares, seja no nível estadual, no nível municipal, que estão flexibilizando e tem outros que são radicalmente contrários. A gente não pode fazer uma demonização nem de um lado nem de outro. Eu acho que cada organização tem que olhar para si, e aí a importância da gestão estratégica de pessoas e entender aquelas pessoas que estão ali, ver as necessidades, ver a demanda da própria sociedade, né, para dimensionar o quanto dá para ser ou não, utilizar ou não, né, esse trabalho remoto, porque ele é importante. Muitas vezes a gente acha que quem está em casa não está trabalhando, às vezes trabalha-se até mais, né? Então, assim, para ser analisado, né? E aí a importância da gente olhar para a gestão de pessoas para tentar entender essa dinâmica, a demanda de sociedade versus o que aquele setor, aquela secretaria, aquela prefeitura, aquele órgão, enfim, né, tem de disponibilidade para que de fato a sociedade possa ser bem atendida, se remoto ou não. Aí é de cada um. Entendi. E, Prof, você acha que os problemas que estão... A maior parte dos problemas que acontecem dentro da organização são por conta de não olhar para dentro, não olhar o que está acontecendo de verdade ali, não olhar para as pessoas? Eu não sei se esse é o maior problema, mas esse é um problema, né? Não existe uma fórmula. Não adianta a gente, por exemplo, pegar um super gestor da iniciativa privada, de um lugar que super deu certo, e trazer para dentro do serviço público e esperar que ele tenha o mesmo sucesso que ele tinha lá fora no mercado. Porque são realidades muito distintas, né? Com características muito distintas. Então, copiar, colar não funciona. A gente tem muita gente muito boa dentro do setor público, muito capacitada, muito gabaritada para estar nesses espaços, que entende de fato a máquina pública. E que se fizer o reverso, também tirar e colocar na iniciativa privada, pode ser que não dê muito certo. Então, o que é importante, e que eu acho que isso vale para qualquer tipo de gestão, é entender que qualquer espaço é composto por pessoas, né? E que essas pessoas têm saberes, tem quereres, né? Que essas pessoas desejam, né? Precisa ser pensado, né? Tem que ter um bom plano de cargos e salários bem estruturado, tem que ter uma valorização pessoal, tem que ter capacitação, treinamento, mas não pode ser também assim, vou fazer um treinamento em IA. Ótimo, super bacana, mas será que aquelas pessoas estão prontas para isso? Será que elas não têm uma deficiência anterior até, né? Sei lá, não sabe mexer nem numa planilha de Excel e vai fazer um treinamento em IA, quem sabe aprender primeiro o Excel, depois ir para o IA, né? Para dizer das tecnologias. Então, assim, tentar entender, por isso a questão de gestão estratégica de pessoas, né? É tentar entender como que essas pessoas estão, em que posição elas estão, o que elas querem, aonde elas querem chegar. E, claro, dentro da limitação, por exemplo, do serviço público, né? Que tem regras, que tem determinadas limitações, fazer com que isso ocorra da melhor maneira possível. É um baita desafio. Prof, a gente está quase chegando no fim da nossa conversa, infelizmente.
Mas eu queria pedir um conselho seu para quem tá ouvindo a gente, se interessou e querer seguir carreira pública ou no terceiro setor, o que você acha que essa pessoa precisa desenvolver para estar inserida? Meu Deus, várias coisas, né? Mas eu acho que uma característica que eu particularmente acho que é importante e serve para qualquer setor é empatia. Não é uma característica que a gente aprenda num curso, né, de administração pública, mas eu acho que é uma característica que as pessoas deveriam desenvolver enquanto pessoal, assim, né, para que elas possam desenvolver, seja lá qual for a sua habilidade. Porque quando a gente tem empatia, a gente consegue perceber os espaços, a gente consegue perceber o outro, a gente consegue perceber como é a dinâmica, né, daquele lugar que a gente está, e a gente consegue atuar melhor, né, seja como gestor ou seja como, a gente brinca, né, chão de fábrica. Independentemente da posição que você está, se você é empático, você consegue estar atento, e aí, voltando, né, para a gestão de pessoas, isso para a gestão de pessoas seria até um ingrediente a mais, né, que é perceber as pessoas como elas estão. Até para você adquirir suas habilidades técnicas de ferramental e tudo mais, você faz essas habilidades que você adquiriu no seu curso serem implementadas de outra maneira. Você pode chegar e dizer, olha, gente, a partir de hoje a gente vai fazer um planejamento estratégico assim, pá. E aquele pessoal que está ali não querer nem saber do que é isso. Agora, se você tem uma empatia com aquelas pessoas, você vai chegar de uma outra forma, você vai ver o que elas têm e como que elas podem se apropriar do planejamento estratégico que você quer fazer e fazer essa relação, né? Então, eu acho que essa é uma característica que as pessoas poderiam se preocupar em desenvolver para melhorar até as suas capacidades técnicas. Entendi. Então, prof, a gente chegou ao fim do nosso episódio e eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e por ter agregado com tanto conhecimento no nosso episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Acho que essa ideia, né, de vocês desenvolverem esse tipo de podcast é super bacana. Parabéns a toda a equipe do LabTech que está fazendo isso. Muito obrigada. E para vocês que ouviram a gente até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Então já curte e compartilha esse episódio. Já segue o LabTech nas redes sociais e fique ligado para não perder os próximos. Tchau!